Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. A polícia do Piauí faz uma operação contra um esquema de corrupção na capital. Olá, Marcelo. Aqui em Teresina, servidoras públicas e dirigentes de uma organização social são investigados acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. O rombo nos cofres públicos pode chegar a 2 milhões de reais. Daqui a pouco mais informações aqui no Brasil TV. O aumento de casos de gripe já atinge pelo menos 9 estados. Marcelo, para combater o surto de gripe aqui no estado, o Rio de Janeiro recebeu mais 52 mil doses de vacina contra a influenza. Os detalhes já no Brasil TV. Em Belém, os casos de gripe comum duplicaram nas últimas 72 horas. Eu trago todas as informações logo mais aqui no Brasil TV. Fortaleza e Campo Grande abrem cadastro para vacinar crianças contra a Covid. Marcelo, aqui em Campo Grande é preciso preencher com dados pessoais da criança e do responsável legal para completar o cadastro para vacinação. Já eu volto com mais detalhes aqui no Brasil TV. Marcelo, o governo do Ceará disse que só vai começar a aplicar as doses nas crianças quando receber a remessa específica para esse público do Ministério da Saúde. Daqui a pouco eu volto com todas as informações aqui no Brasil TV. A campanha Natal Sem Fome chega à reta final. A campanha vai doar 300 toneladas de alimentos. Daqui a pouco eu trago as informações aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 17 de dezembro, e o Brasil TV está no ar. O Brasil TV começa falando da liberação da vacina da Covid para as crianças. O Ministério da Saúde já descartou a campanha para esse público ainda este ano. Mesmo assim, Fortaleza já abriu um cadastro para vacinar. Assim que a Anvisa liberou a aplicação da Pfizer nas crianças de 5 a 11 anos de idade, o governo do estado já abriu a plataforma Saúde Digital para os pais e mães cadastrarem os seus filhos. E eles vão seguir o mesmo passo a passo de quando foi a vez deles de se cadastrarem para receber o imunizante. O governo do estado diz que deu início a esse cadastro para poder organizar a logística por aqui e saber quantas crianças cearenses vão precisar ser vacinadas. Mas o início dessa vacinação ainda não tem uma data para começar, porque a dosagem que vai ser aplicada nas crianças é diferente, na verdade menor que a dos adultos. E aí o Ministério da Saúde vai precisar ainda adquirir essas doses específicas para esse grupo. Bom, apesar de não ter uma data, a Secretaria da Saúde do Ceará trabalha com a previsão de que em janeiro do ano que vem possa iniciar a vacinação das crianças. A Prefeitura de Campo Grande também abriu um cadastro para a vacinação de crianças. As informações agora com o Cleto Kipper. Oi, Marcelo. Aqui em Campo Grande, segundo a Prefeitura, o público de 5 a 11 anos é de 95 mil crianças com ou sem comorbidades. O cadastro para a vacinação começou a funcionar hoje, no site da Prefeitura. Os pais precisam preencher os dados pessoais da criança e do responsável legal. A Prefeitura decidiu iniciar o cadastro depois que a Anvisa autorizou a aplicação da vacina neste novo público aqui no Brasil. Até então, o imunizante era utilizado apenas em pessoas com mais de 12 anos. Por enquanto, o calendário oficial ainda não foi definido. O município está esperando uma nova remessa de doses da Pfizer que será enviada pelo Ministério da Saúde. Voltamos com você, Marcelo. Olha essa, a Justiça de Santa Catarina condenou um homem por não ter cumprido o isolamento quando estava com a Covid. Eduardo Prestes é quem nos explica. Um homem que não cumpriu a determinação de isolamento enquanto estava com Covid-19 foi condenado pelo crime de infração de medida sanitária preventiva. A decisão é do juiz Roque Lopedotti, titular da 2ª Vara da Comarca de Uruçanga. Segundo a denúncia, em junho do ano passado, o réu estava com sintomas e procurou atendimento em uma unidade básica de saúde do município. Lá, ele recebeu prescrições de medicamentos e também de isolamento. 2 semanas depois, um exame confirmou que o paciente estava positivo para a Covid, ainda em fase de transmissão. O homem foi orientado a permanecer em isolamento, mas não cumpriu. Ele foi então condenado a 1 mês de detenção, substituído pelo pagamento de um salário mínimo para uma entidade a ser especificada na fase de execução penal. Ainda cabe recurso dessa decisão junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Prefeitura de Olinda, em Pernambuco, cancelou a festa de Réveillon. O Juliano Roque é quem conta pra gente.
Oi, Marcelo. A festa de Réveillon em Olinda já é cancelada pelo segundo ano. Desta vez, a determinação veio depois de uma orientação do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. É para evitar mais contaminações pelo coronavírus, principalmente por causa da variante Ômicron. Diante desta determinação, está proibido em Olinda, nos dias 31 de dezembro e dia 1º de janeiro, ficar na areia da praia com caixinha de som, com cooler de bebida. Também não pode cadeira, nem mesa, nem toldos. A Prefeitura de Olinda cancelou a festa com shows, mas garante que vai haver queima de fogos em pontos separados da cidade. A mesma determinação também foi tomada pela Prefeitura do Recife, que fica ao lado de Olinda. Aqui no Recife também não vai ter as tradicionais festas de fim de ano que sempre aconteciam nas praias do Pina e de Boa Viagem, que ficam na zona sul da capital. Mas a Prefeitura do Recife também garantiu a queima de fogos em pontos descentralizados da cidade. Marcelo. O Ministério Público de Alagoas cobrou das prefeituras o cancelamento das festas de Réveillon. Quem tem as informações agora é o Ricardo Amaral. Oi, Marcelo. Pois é, o Ministério Público de Alagoas anunciou que os gestores que mantiverem os festejos de virada de ano podem ser responsabilizados por dano à população ou aplicação indevida de recursos públicos. No início do mês, o MP recomendou que os prefeitos dos 102 municípios alagoanos não realizassem as tradicionais festas de Réveillon por causa da Covid. Segundo a Associação dos Municípios de Alagoas, 60 prefeituras já cancelaram as festividades públicas até o momento. Em nota, o Ministério Público Estadual informou que os promotores de cada comarca devem ficar atentos e, caso sejam identificadas circunstâncias que vão de encontro ao recomendado, os prefeitos podem ser responsabilizados em diversas formas, mediante inclusive ação penal. Maceió faz parte dos municípios que cancelaram os shows musicais de virada de ano, mas ontem a Prefeitura anunciou que vai manter a queima de fogos. O show pirotécnico vai acontecer em 7 pontos da capital alagoana, inclusive na orla, onde a queima vai durar 12 minutos, Marcelo. E a gente fala agora da preocupação com o aumento de casos de gripe pelo país. A Prefeitura de Salvador reativou um espaço que tinha sido fechado depois da redução dos casos de Covid. Mauro Anchieta. A Prefeitura de Salvador decidiu reabrir o gripário porque nas últimas semanas muita gente com suspeita de gripe começou a procurar os postos de saúde. Os gripários são unidades temporárias, especializadas no atendimento de pessoas com sintomas de gripe, para evitar que esses pacientes se misturem aos outros nos postos de saúde. Uma estratégia muito usada no auge da pandemia de Covid. A movimentação foi grande desde cedo. A unidade tem capacidade para fazer 300 atendimentos diários e vai funcionar 24 horas por dia. A prioridade é para pacientes com sintomas de gripe, mas pessoas com suspeita de Covid também serão atendidas. Neste momento, a Prefeitura mantém 2 gripários em funcionamento. Outra ação aqui em Salvador, nesta sexta-feira, foi o mutirão de vacinação contra a gripe em 90 postos, incluindo shoppings e terminais de ônibus. A Prefeitura vinha vacinando contra a gripe um público específico, que inclui idosos e pessoas com comorbidades. Mas hoje, todo mundo que ainda não tinha se vacinado este ano pôde se imunizar. A campanha de vacinação contra a Covid foi suspensa hoje para priorizar o combate à gripe, mas será retomada amanhã. Mauro Anchieta para o Brasil TV. Sergipe também é um dos 9 estados que registraram aumento de casos de gripe. O Rafael Carvalho é quem tem as informações. Aqui em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu alerta às secretarias municipais sobre a circulação do vírus influenza A H3N2. Houve aumento de casos de síndromes gripais na cidade de Itabaianinha, no sul do estado. Foram enviadas amostras para o Laboratório Central de Sergipe e 5 foram confirmadas como influenza A H3N2. Um caso também foi registrado na capital, Aracaju. Todos os pacientes tiveram sintomas gripais leves. Para a campanha de vacinação que aconteceu entre abril e outubro, Sergipe recebeu mais de 825 mil doses, referentes ao público-alvo. A cobertura vacinal foi de 74,6%. A Secretaria da Saúde de Aracaju solicitou mais doses à Secretaria Estadual e ao Ministério da Saúde. Rafael Carvalho, de Aracaju, para o Brasil TV. O Rio de Janeiro registrou 5 mortes por gripe desde o início do ano. O André Coelho explica agora que uma variante do vírus está causando uma epidemia na região metropolitana.
Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. Já são 5 mortes por gripe confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde. O número é maior que o dos últimos 2 anos. Em 2020, foi apenas 1 morte. Em 2019, foram 2 mortes registradas aqui no estado. A vacina distribuída pelo SUS contra a gripe é trivalente, ou seja, combate os 3 tipos de vírus da influenza, o H1N1, H3N2 e o influenza B. Mas uma variante pode ser mais resistente à vacina. O vírus H3N2 tem aí uma variante chamada Darwin, que foi descoberta recentemente na Austrália. Em novembro, os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz confirmaram que a variante da Austrália é a que está circulando aqui no Rio. Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde informou que recebeu 52.140 doses de vacina contra a gripe cedidas pelo estado de Minas Gerais. Elas já estão disponíveis para serem retiradas por todos os 91 municípios do estado, exceto pela capital, que recebeu 100.000 doses doadas pelo Espírito Santo recentemente. Enquanto isso, a Prefeitura do Rio já afirmou que depois do aumento expressivo de casos de gripe, já pode considerar a cidade em epidemia de influenza. Nos últimos 30 dias, a vacinação vem aumentando, 400.000 pessoas já se imunizaram contra a doença. Volto com você, Marcelo. Rondônia também enfrenta um surto de gripe. A Eduarda Dejan tem os detalhes. Oi, Marcelo. Pois é. Tanto o secretário da Saúde, Fernando Máximo, quanto o prefeito aqui da capital, Hildon Chaves, já confirmaram, sim, um surto de gripe, tanto na capital quanto no estado de Rondônia. Por aqui, a Prefeitura precisou abrir novos pontos de atendimento para receber a essa população que está com sintomas gripais, já que as unidades de pronto atendimento, as UPAs, tanto da Zona Leste quanto da Zona Sul aqui da capital, ficaram superlotadas e, por conta disso, então, foi preciso tomar estratégias para atender essa população com sintomas. Além disso, até agora a Prefeitura não atingiu a meta de vacinação contra a gripe. Até o momento, se atingiu 65% da população vacinada, sendo que a meta é de 95%. Todas as pessoas que também chegarem aos postos de saúde precisarão, de acordo com o critério de atendimento do médico, passar também pelo teste Covid para definir ali se trata de Covid-19 ou de gripe. Belém também sofre com um surto de gripe, viu o número de casos se multiplicar rapidamente. O Ingo Miller é quem tem esses números. Olá, Marcelo. Os casos de gripe dobraram nas últimas 72 horas em Belém. De acordo com a Prefeitura, esses números apontam para um surto da doença aqui na capital. O resultado disso são longas filas e espera nos postos de saúde. Essa gripe é causada pelo vírus H3N2, que é uma variante do vírus H1N1. De acordo com a Prefeitura, a forma da gente evitar essas infecções é mantendo os mesmos cuidados que nós já temos por conta da pandemia do coronavírus. Lavar as mãos, usar álcool gel e também não dispensar as máscaras. Para quem quiser se proteger ainda mais da gripe, a vacina contra a gripe comum está disponível em todos os postos e unidades de saúde. Eu volto contigo, Marcelo. E no Tocantins, a preocupação é o aumento de casos de dengue, como explica agora o Wilker Duarte. Oi, Marcelo. Aqui no Tocantins, os casos confirmados de dengue não param de aumentar. Até agora, esse número cresceu 128% e a doença já foi notificada em praticamente todos os municípios do estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram cerca de 3.810 casos confirmados ao longo de 2021 e, infelizmente, 4 pessoas acabaram morrendo por causa da doença. Esse número foi bem abaixo do que registramos no ano passado, quando foram cerca de 1.670 diagnósticos. Preocupação também com a chikungunya, que teve aumento de cerca de 480% nos casos confirmados, e também teve aumento nos casos de Zika, mais de 500%. Lembrando que todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Por isso, a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde para este período chuvoso é redobrar os cuidados para não ter água parada. São esses locais o berço da reprodução desse mosquito. Marcelo Cosme. Veja a seguir, a campanha Natal Sem Fome chega à reta final. A campanha vai doar 300 toneladas de alimentos. Daqui a pouco eu trago as informações aqui no Brasil TV.
Brasil TV está de volta com uma operação que prendeu mais de 20 pessoas em Belo Horizonte. A Raquel Freitas acompanhou essa ação de combate a homicídios. Oi, Marcelo. Ao todo, 24 pessoas foram presas e 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Essa operação teve o objetivo de combater os homicídios aqui em Belo Horizonte, que muitas vezes estão ligados ao tráfico de drogas. 130 policiais participaram dessa ação, que apreendeu R$5 mil em dinheiro, drogas, uma arma, um carro roubado e também um carregador de submetralhadora. Além de Belo Horizonte, a operação teve mandados em Brumadinho, Ouro Preto, Francisco Sá, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Marcelo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, proibiu a soltura dos 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss. O Maurício Rebelato explica a decisão para a gente. O Supremo Tribunal Federal determinou que os 4 condenados do caso Kiss permaneçam presos. A decisão partiu do ministro Luiz Fux, que acatou um pedido do Ministério Público Gaúcho para suspender qualquer decisão de outras instâncias que permitisse que eles respondessem em liberdade. Ontem, a primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul começou a julgar um habeas corpus, que pedia que os 4 respondessem em liberdade, até que recorressem da sentença. Com a decisão do STF, Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos devem continuar no presídio de São Vicente do Sul. Mauro Hoffman foi transferido hoje de Santa Catarina para a penitenciária de Canoas, onde também está preso Elissandro Spor. Os 4 foram condenados a penas que variam de 18 a 22 anos e meio de prisão pela morte de 242 pessoas e pela tentativa de homicídio de outras 636, que se referem àquelas que ficaram feridas no incêndio da madrugada de 27 de janeiro de 2013 na Boate Kiss, aqui em Santa Maria. A gente fala agora de uma operação para investigar parcerias públicas firmadas entre a Prefeitura de Teresina e a Organização da Sociedade Civil. Marcos Teixeira traz as informações. Olá, Marcelo. A Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil desencadeou hoje aqui em Teresina a Operação Filantropia. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. 2 servidoras do município e dirigentes de uma organização social estão sendo investigados, acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, essas 2 servidoras facilitaram pagamentos para essa organização no valor de R$2 milhões para executar serviços na área ambiental, a limpeza do rio Poti na parte urbana de Teresina. Só que as investigações mostraram que os serviços não foram executados. Marcelo Cosme. A Prefeitura de Teresina diz que constatou inconsistências nos repasses e acionou o Tribunal de Contas do Estado. No Acre, a operação que investiga o governador repercutiu na Assembleia Legislativa. O André Amaral é quem traz os detalhes. Oi, Marcelo. Hoje foi o último dia de trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. E os parlamentares comentaram sobre a Operação Ptolomeu, que investiga o desvio de mais de R$800 milhões de recursos públicos. Um dos alvos da operação foi o governador do estado, Gladson Cameli, do Progressista, que segue cumprindo a agenda institucional normalmente. Os deputados de oposição cobraram explicações do gestor e dizem que vão acompanhar de perto os próximos passos da investigação. Já os deputados de situação dizem que esse tipo de operação é normal e que o governador não pode ser condenado antes da conclusão das investigações. O governador Gladson Cameli disse que está tranquilo e de consciência limpa e que nada será provado contra ele. Nós, claro, vamos continuar acompanhando o caso. Marcelo. No Amapá, a Polícia Federal investiga um esquema de grilagem numa área da União. O John Pacheco conta pra gente. Olá, Marcelo, boa noite. A operação investiga a grilagem de uma terra pública conhecida como Inajá, no interior do Amapá.
Ao todo foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão no município de Santana, 4 em Macapá e 1 em Porto Esperidião, no estado do Mato Grosso. A apuração apontou 5 processos de regularização fundiária fraudados. Segundo a PF, o esquema teve a participação de funcionários da Secretaria do Patrimônio da União, do INCRA e de um empresário interessado em adquirir essa área no Inajá. Os nomes deles não foram revelados. Para dar mais legalidade às posses ilegais de terras da União, os criminosos contavam com a participação de funcionários públicos que inseriam dados falsos no sistema de gestão fundiária e, com isso, os processos fraudulentos eram aprovados em nome de laranjas junto ao terra legal do INCRA. A investigação apontou que um empresário residente em Mato Grosso ofereceu vantagens indevidas a funcionários públicos na intenção de adquirir o terreno no Amapá. Indícios encontrados pela PF dão conta que um advogado atuou como intermediador entre os servidores e o empresário. Entre os crimes que os investigados podem responder estão falsidade ideológica, invasão de terras da União e inserção de dados falsos. Marcelo, eu volto com você. A Polícia Civil do Mato Grosso fez uma operação contra uma organização criminosa suspeita de fraudes na abertura de uma formuladora de combustíveis. Luiz Vieira explica. Boa tarde, Marcelo. A Operação Barril Vazio foi deflagrada hoje em Mato Grosso e São Paulo pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 1 de suspensão cautelar de registros de empresa contra um grupo do segmento de combustíveis. As ordens judiciais eram por suspeita de organização criminosa e fraude na abertura de uma formuladora de combustíveis. De acordo com as investigações, a empresa foi aberta com documentos falsos e incorporou falsas áreas rurais ao patrimônio dela para aumentar o capital da empresa e conseguir uma autorização junto à Agência Nacional de Petróleo para formular combustíveis. Além de falsificar os dados, ao longo dos anos, o grupo usou a empresa para cometer outros crimes. Essa é a primeira fase da operação contra essa organização criminosa que, segundo a Polícia Civil, poderia causar um prejuízo de R$500 milhões por ano aos cofres públicos. Marcelo. 2 jovens morreram depois que o carro em que eles estavam bateu num poste em Vitória. Quem tem os detalhes dessa triste história pra gente é a Prisciele Venturini. Oi, Marcelo. O grupo de amigos estava voltando de uma festa onde eles comemoravam o aniversário de um deles quando o carro em que eles estavam bateu em um poste. O veículo ficou destruído. Os bombeiros que atenderam a ocorrência disseram que nenhum deles estava usando o cinto de segurança. Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos, e Laila Costa, de 19, estavam no banco da frente e, infelizmente, morreram no local. Hoje de manhã, parentes das vítimas estiveram no Departamento Médico Legal, aqui em Vitória, para fazer a liberação dos corpos. Movimentação grande também nessa sexta, em frente ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, aqui na capital. Foi para lá que foram levados os outros jovens, 4 jovens que estavam no banco de trás. Todos eles ficaram feridos. O hospital informou aos familiares que o estado de saúde desses jovens é estável, mas a maioria ainda aguarda o resultado de mais exames. Marcelo. Está internada no hospital de Avaré, no interior de São Paulo, uma mulher que foi esfaqueada pelo ex-marido quando chegava ao trabalho. Aline Galdino é quem tem essas informações. Marcelo, Adelson de Oliveira Marinho, de 39 anos, foi preso hoje à tarde na SP 255, próximo a um ponto de pedágio na cidade de Avaré. De acordo com a polícia, o homem não resistiu à prisão. Ontem pela manhã, imagens de circuito interno mostraram um momento em que Adelson chega próximo à ex-companheira no momento em que ela estava chegando no trabalho. E após eles discutirem, Adelson pega uma faca e desfere 14 golpes de faca contra a esposa. Márcia Lopes, de 43 anos, foi socorrida para a Santa Casa de Avaré, onde passou por 2 cirurgias e também uma transfusão de sangue. O homem que fugiu sem prestar socorro à vítima foi encontrado pela polícia um pouco mais de 24 horas depois do crime. Ele não tem passagem pela polícia, mas não aceitava o fim do relacionamento de 20 anos com quem teve 3 filhas com Márcia. A mulher permanece internada em estado grave no hospital de Avaré, na Santa Casa de Avaré, mas não corre risco de morte. O homem agora deve responder pelo crime de tentativa de feminicídio. Aline Galdino para o Brasil TV. Tem que ser preso o mais rápido possível, né?
Também é grave o estado de saúde do cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luísa. O Adriano Regis é quem atualiza pra gente. Oi, Marcelo. Hoje, numa entrevista coletiva, a mãe, a mulher e um produtor musical do cantor Maurílio atualizaram as informações sobre o estado de saúde dele. Segundo eles, Maurílio segue internado numa UTI deste hospital particular aqui em Goiânia, em estado grave, e foi avaliado por uma equipe de cirurgia vascular que até o momento descartou qualquer tipo de procedimento. De acordo com o hospital, como o Maurílio apresentou uma melhora dos sinais vitais, até os remédios para controlar a pressão arterial foram reduzidos. Na noite da última quinta-feira, exames mostraram que o artista teve uma lesão renal. Por isso está fazendo hemodiálise e tem reagido de forma favorável ao tratamento. O sertanejo sempre foi extremamente cuidadoso com a saúde e fazia exames de rotina. Mas, segundo a família, há 5 anos sofreu um acidente de moto. Teve várias fraturas pelo corpo e o início de uma trombose. A partir de então, vinha usando medicamentos contra a doença. Marcelo. A campanha Natal Sem Fome chegou à reta final. O Diego Aidar conta que a Ação da Cidadania vai entregar 30 mil cestas básicas para quem precisa. Oi, Marcelo Cosme, eu falo aqui desse galpão na Gamboa, na região central do Rio, onde estão concentradas as doações. Só aqui são 300 toneladas de alimentos. Essa entrega já começou, vai até esse domingo. A gente acompanha aqui nesse momento justamente o pessoal vindo recolher. E aqui funciona da seguinte forma: os líderes das comunidades vêm até aqui, se organizam, conseguem um transporte e retiram toda essa doação, essa ação Natal Sem Fome, que vai ajudar aí o Natal de muitas famílias, não só aqui no Rio, mas também Brasil afora. Diego Aidar para o Brasil TV. E é claro que você também pode doar, é só ir lá na nossa página, no g1.com.br, para saber como é que você faz a sua parte para ajudar quem precisa. E lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, horário de Brasília. A gente fica por aqui, boa noite, bom fim de semana. Vou tirar uma folguinha Natal e Ano Novo, a gente se vê no ano que vem. Beijos de saúde!